Fala, Dev! No vídeo de hoje a gente continua com a nossa playlist de construção do nosso login com digital, né, fingerprint e Face ID. Então não sai daí e roda a vinheta. Show de bola! Então só um recadinho básico. Aqui embaixo tem o link do Telegram, né, para quem quiser participar de lá da comunidade para receber as atualizações e tudo mais. É só entrar na comunidade lá do Telegram, ok? E hoje, você está vendo esse vídeo hoje, né, na terça-feira, hoje começa a trilha do Flutter, né? Então hoje ela starta, vamos dizer assim, com diversas palestras lá, umas palestras muito boas. Eu vou fazer parte desse grupo de palestrantes, então a minha palestra, se não me engano, é às 2h15 da tarde, logo depois do almoço, então vai ser bem legal. Tem a parte free também, entra lá no site, dá uma olhadinha, você vai ver só as trilhas Station, se eu não me engano, mas já é alguma coisa bem interessante, então dá uma conferida lá, que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então vamos lá, aqui nós vamos, no vídeo de hoje a gente continua, no vídeo anterior a gente construiu toda a parte de back-end, vamos dizer assim, e nesse vídeo agora nós vamos fazer o que? Nós vamos continuar o desenvolvimento dessa parte do back-end, beleza? Só um detalhe que é o que? Para ficar separadinho, aula, vídeo versus código certinho, para você, quem viu o primeiro vídeo não se perder, vamos dizer assim, no código, vai olhar o código já todo, eu criei várias branches. Tá? Então vou criar criei a branch da aula 1, vou criar a branch da aula 2 e na master vai ficar com o código completo. Só esse detalhezinho você vai ver aqui no link da descrição, eu vou deixar o link da branch, tá? Mas se você abrir a master você já vai ver o código. Se você acompanhar no momento que os vídeos são lançados, você pode acompanhar pela master. Se você está vendo depois dos vídeos já terem sido lançados, você pode acompanhar pelas branches, ok? Eu acho que fica legal fazer dessa forma. Beleza? Então, bora lá para o código, que a gente tem muito código para fazer. Legal. Então, só para a gente relembrar, o nosso código ficou assim, nós temos toda a parte de application, onde temos a parte de configuração, database e routers, né, que é configurações das rotas. Aqui em database, nós fizemos a conexão com o MongoDB. Tá? Eu não vou trazer uma outra complexidade que eu ia trazer para o vídeo, que na verdade é o que? A gente aqui está, querendo ou não, a gente está criando um acoplamento, um link com o MongoDB diretamente, retornando esse cara aqui que é o driver, vamos dizer assim, a classe do MongoDB. Só que eu não vou, eu poderia encapsular toda a estrutura do MongoDB, só que isso aí demoraria muito, daria muito trabalho e não teria um ganho tão grande assim para o nosso projeto. A gente não pretende mudar a parte de banco de dados. Então eu vou deixar, saiba que você que conhece mais do encapsulamento, sabe que a gente sim está acoplando o nosso código ao MongoDB. E se eu quiser mudar, eu vou ter que mudar essa classe, mudar todos os meus data sources, que é quem vai fazer os selects nas tabelas e tudo mais, mas eu estou pagando esse preço. Vamos dizer assim, caso eu queira mudar de banco de dados. Se eu quisesse mudar, por exemplo, se eu fosse mudar para NoSQL, de NoSQL para NoSQL, beleza, MongoDB para um DynamoDB da AWS ou mesmo para um Firebase, ok, ainda ficaria até tranquilo de fazer a mudança. Mas se eu quisesse mudar de um MongoDB para um banco de dados relacional, eu já obrigatoriamente teria que reescrever tudo da parte de banco de dados, na parte de data source, porque as queries funcionam diferentes e tudo mais. Então, talvez não valha tanto a pena fazer essa abstração, ok? Então, só para deixar claro aqui esse processo e trazer essa complexidade gigante aí para o vídeo e não teria um ganho tão grande assim. Então, aqui dentro de módulos, nós temos a pasta user, certo? Que seria a nossa feature, e aqui dentro de channel, nós já fizemos todas as configurações necessárias para a gente startar o processo. Aqui a gente fez uma instância do Gerrit, registramos lá a parte de configuração e configuramos as nossas dependências. Então, aqui as nossas dependências estão todas funcionando. Então agora a gente começa a construção, e na construção nós vamos começar com a parte de domínio. Lembrando que no Clean Architect, como você viu lá atrás, lá nas lives que a gente fez lá, que eu fiz lá com o Jacob, a gente tem que se preocupar bastante com essa parte de domínio, certo? O domínio da nossa aplicação. Então a gente vai começar exatamente por ela, tá? Porque a gente vai definir a nossa entidade. No caso aqui, nossa entidade é muito simples e tudo mais, mas é para dar uma ideia do desenvolvimento utilizando essa estrutura, ok? Então aqui eu vou criar uma nova pasta que vai ser uma pasta chamada domain. Dentro dessa pasta nós teremos algumas pastas, mas a primeira pasta que a gente vai criar aqui são as entities. Opa.
entities, tá? Que é uma pasta de modelo, pode chamar de model, tá? O entities, ok? E dentro dela nós teremos a classe user. Opa, estou trabalhando muito com Java. User.dart, certo? E aqui fu class, opa, até me perdi aqui, fu class. Então, nossa classe user. Nossa classe user, ela vai ter basicamente os dados da nossa entidade. Então, nossa entidade user vai ter uma string id, um string final, string name, final, string login, string password final também, ok? E teremos aqui um construtor com todos os parâmetros. Aqui eu vou adicionar, não é normal, a gente não deveria adicionar nenhum framework ou nenhum package dentro do nosso domínio. Porém, eu poderia simplesmente vir aqui e mandar gerar o equality, né? Porque ele geraria dessa forma aqui. Porém, toda atualização que eu tenho que fazer no meu domínio, eu tenho que vir aqui e regerar esse cara, certo? Então, isso é muito ruim. E aí eu vou utilizar um pacote que resolve esse nosso problema, que é o equalable. Então, equalable. Então a gente vai adicionar esse pacote no nosso projeto. Deixa eu ver aqui se a gente já tinha adicionado ele. Não tínhamos adicionado ele, então nós vamos adicionar esse pacote aqui dentro do nosso projeto. O que ele faz? Basicamente, a única coisa que ele faz, ele implementa o equals, no caso do Flutter, né? Então para isso, nós estendemos equalable, e aí ele nos pede que implemente o método tipo get, né? um atributo do tipo get, onde eu tenho que retornar um array de quais os atributos, quais os campos que eu quero que ele coloque no equals, tá? Então vai ser id, name, login e password, ok? Vou colocar todos aqui porque um atributo para mim só é igual a todos, igual se ele tiver todos os atributos, ok? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar esse... ele fala que é para eu colocar aqui um const. Eu já tirei na outra aula, não lembro se eu tinha tirado aqui no análise, já tinha tirado o sort constructor. Então, ok. Ele pede aqui, pode que eu colocar um tipo const, porque todos os meus atributos estão como final. Então eu posso criar um construtor do tipo const. Legal. Temos aqui o nosso modelo, vamos dizer assim, já estruturado, nossa entidade em si. Agora nós vamos criar o quê? O nosso caso de uso, certo? Então, o nosso caso de uso é o que eu vou criar uma pastinha aqui, use cases, certo? E dentro dele, nós vamos implementar o módulo de login, certo? Seria um método ou use case que vai fazer o login. Lembra lá no Dart, no Clean Dart que a gente explicou lá no canal da Flutterando? Você tem essa camada, os seus use cases, eles têm que ter um mínimo de responsabilidade possível. Então, a minha classe de login, a única coisa que ela vai fazer o login, ela não vai fazer mais nada. Então, ela vai ter uma classe com um único método dentro dela. Ok? Porém, nós precisamos, em cima lá das estruturas do Solid, nós precisamos trabalhar sempre com interfaces. Então, eu preciso implementar essa classe aqui em cima de uma interface. Só que essa interface, ela não fica nessa camada, ela não fica na camada de domain. Por quê? Porque ela vai ser a porta de entrada para o nosso use case. Então, para isso, eu vou criar uma outra pasta aqui, que vai chamar presenter, ok? Que seria o nosso, onde vai ficar a nossa UI, ou presenter ou presentation, né? Eu acho que eu vou colocar só como presenter. E onde vai ficar a nossa controller que vai responder para o front, para o usuário, para quem chamou, certo? E aqui dentro eu vou ter uma nova pasta que ela vai se chamar use cases, tá? E dentro dessa pasta use case eu vou ter o meu login with login, eu vou colocar login e-mail with e-mail password.dart. Só que é uma interface, então eu costumo sempre trabalhar com o i, ok? Então, fu interface, login with email and password. Esse cara aqui eu vou colocar ele só como void para depois a gente fazer a implementação de como a gente como deveria ser, ok? Esse cara aqui, obrigatoriamente, ele vai nos retornar um valor e ele vai ser o nosso execute. Eu posso colocar como execute ou login, tá? Eu posso definir como que eu quero trabalhar com esse cara aqui, tá? Só que aqui eu vou mandar
os atributos, o e-mail e a senha, o e-mail e o password, certo? Só que eu não vou mandar ele aberto aqui não. Para fazer isso, nós vamos criar aqui uma classe, um atributo que seria os nossos models, tá? Então nós vamos ter aqui os nossos view objects, tá? Então aqui vai ser os nossos view models, tá? Dentro de view model, eu vou ter um atributo, uma classe aqui que vai ser o meu user login view model.dart. FU class, ok? E dentro desse cara eu vou receber dois atributos, que vai ser o meu login e o meu password. Então essa classe, ela vai ser a classe responsável por trafegar entre as camadas, da camada de presenter para a camada de domínio. Tá? Então eu vou trafegar esse modelo e não a minha entidade, porque se você olhar o Clean Architect, né, se a gente abrir aqui o Clean Architect, a estrutura, não sei se vocês lembram lá, ela tem sempre uma flechinha de fora para dentro. Então assim, o meu use case, a minha entidade, a minha controller não pode conhecer da minha entidade, só a camada, só pode ser de cima para baixo. Então minha camada de use case pode conhecer de um outro modelo, minha camada de data pode conhecer a minha entidade. Então é interessante que eu não posso instanciar uma classe de entidade aqui dentro da controller. Eu não posso fazer isso para passar ela para dentro do meu use case. Então é dessa forma que a gente vai trafegar. A gente vai trafegar uma classe de modelo. Então vai ser uma view model, ok? Ou view object, né? Como você gostaria de trabalhar. Uma classe simples de tráfego que você vai trafegar os dados, ok? Então, aqui a gente vai receber uma view user login view model. Então, vai ser o nosso login view model, ok? E o retorno, nós vamos trabalhar aqui com o Dartse, né? Ou vamos trabalhar com o nossa programação funcional. E nela nós vamos utilizar o Aiders. Lembra do Aider que a gente trabalhou, que a gente falou? Tem um vídeo meu lá no canal, se você não assistiu, sobre programação funcional, sobre o Dartse, dá uma conferida lá para você entender melhor o que é isso, tá? Eu vou deixar na descrição o link do vídeo, tá? Mas esse cara, basicamente, eu vou retornar dois tipos. Eu posso retornar dois tipos, ou left ou right. Então ele tem dois tipos de retorno. Ele é considerado o ou, tá? Então aqui, o left sempre vai ser uma exception e o lado direito seria o sucesso. No caso aqui, nós vamos retornar o ID do usuário. Então ele é uma string, tá? Legal. Só que antes disso, agora a gente precisa trabalhar com essa exception. Tá? Nós vamos retornar um tipo de exceção tratada, um tipo de exceção, vamos dizer assim, controlada, vamos dizer assim. Tá? E dentro aqui, então, do user, nós vamos criar uma pasta aqui, que seria exceptions, tá? Porque serão as exceções dessa feature, ok? E dentro dela eu vou criar uma user ou auth exceptions. Exceptions.dart, ok? E aqui eu vou criar uma classe do tipo freezed, freezed, tá? Essa classe, o que o freezed faz? O freezed, ele é um gerador de código. Ele gera basicamente dois tipos de classe básicas, que são a salad class e os data class. Se você veio do Kotlin, você conhece esse tipo de classe, tá? Mas basicamente aqui a salad class ela traz uma classe que não pode ser estendida, tem algumas observações, mas o ponto principal, que é o principal dela, o mais interessante dela, é a questão dos dois métodos que ela disponibiliza, que são o map e o when, tá? Ou o map ou o when. São dois métodos que trazem um tratamento de exceção um pouco mais elaborado para a gente, um tratamento nomeado. Eu posso fazer um tratamento de exceção nomeado. Então, o freeze, basicamente, você vai ver ele sendo utilizado aqui em dois pontos de uma aplicação. Vai ser utilizado em modelos, por causa do data class, para ele gerar os data class, certo? Ou no caso de exceptions. E mais para frente no vídeo, você vai entender o porquê. Nessa série, você vai entender o porquê, tá? E esse cara, a estrutura do freezed é exatamente essa. Uma classe abstrata, onde tem uma anotação @freezed, e ela, como ele tem um gerador de código, essa classe faz parte de uma outra classe, que é a classe que ele vai gerar, ok? Aqui dentro do
factory. Ele tem sempre você trabalhando com o Freezed, sempre com construtores do tipo factory, tá? E os atributos que vão existir dentro da classe, você precisa colocar eles aqui dentro do construtor, ok? Aqui no Freezed você tem duas opções de você trabalhar. Você trabalha com o igual, onde ele vai gerar uma classe para retornar dentro desse cara, e você pode trabalhar com o igual maior, onde você vai retornar uma instância, tá? Então esse cara aqui vai falar que quando eu instanciar esse cara vai retornar uma nova classe, e o outro quando eu quiser chamar um método, um outro construtor da minha própria classe, ok? Legal, então nesse caso aqui nós vamos ter três tipos de exceptions, tá? Então nós vamos ter uma auth, aqui uma error, ponto validation, validator error, né? Validation ou validator error, que vai retornar uma auth. Eu normalmente costumo fazer assim, auth exception, e incremento ela com o que ela vai ser, por exemplo, validator error. Ok? Vamos ter uma outra que vai ser uma server error, que vai ser aqui, eu vou trocar para uma server error, e vai ter uma última que é invalid ou not found, seria quando eu não encontrar o usuário, por exemplo, tá? Então, a exception not found, ok? Para isso aqui parar de dar erro, nós vamos abrir aqui um terminal e vamos rodar um pub run build runner watch. Por que pub e não Flutter? Porque a gente não está no Flutter, a gente está no Aqueduct. Então no Aqueduct é Dart puro, então a gente precisa rodar o pub e não o Flutter pub, tá? Se fosse lá no Flutter, a gente rodaria o Flutter pub run build runner watch. Aqui no Aqueduct, no Dart, numa aplicação Dart em si, é pub run o build runner watch, ok? Então vou deixar ele rodando aqui. Legal, veja aqui, ele já compilou e parou de dar o erro aqui. Se a gente abrir o nosso auth exception aqui, isso aqui é uma coisa que eu não cheguei a explicar. Uma classe Freezed, ela sempre adiciona um mixin, que seria o nome da classe iniciado com underline $. Então você tem aqui esse detalhe em específico, é assim que ele vai gerar a classe, ok? E aqui você vai ver uma classe gigantesca, porque ele gerou uma data class e uma salad class. Inclusive eu não adicionei os atributos. Uma validation error, por exemplo, vai retornar um list de string, que seria os erros, os validator errors, né? Errors. E aqui no server nós teremos uma string que vai ser a message, uma mensagem de erro, certo? E no not found é só not found, eu não preciso me preocupar com isso. Legal, tendo essa classe aqui, agora o nosso left então vai retornar essa classe. Então é uma auth exceptions, ok? Então é o tipo das exceções que eu vou retornar aqui. E eu sei que a nossa classe, lá para buscar dados no banco de dados, ele é sempre assíncrono, então eu já vou colocar um filter aqui para eu não ter que colocar depois. Legal, criei a minha interface, que vai ser a minha porta de entrada para a minha camada de domínio. Então a implementação desse cara aqui fica na camada de domínio. Então aqui eu vou clicar com o botão direito, new file, vai ser um login with email underline password.dart fu class interface. Tá? Que é a extensãozinha lá que ajuda a gente no momento do desenvolvimento. Legal, adicionei aqui, vou criar o injectable dela, né? Vou instanciar ela, na verdade, sobrescrever, e vou adicionar um injectable, que seria o cara que vai adicionar o nosso getIt para controlar a nossa injeção de dependência. Eu preciso adicionar o as aqui, como você já viu, para informar qual é a interface desse cara, ok? Legal. Temos a implementação aqui do nosso use case. Então, o que a gente pode adicionar aqui agora? Nós precisamos da porta de entrada para a próxima camada. Qual é a porta de entrada? Então, aqui nós temos uma outra camada, que é a nossa camada de infra, certo? Seguindo lá o clean Dart. E dentro de domain, eu vou ter uma nova pasta que vai ser o repositories, que seria a porta de entrada para o nosso repository. Então, eu vou ter aqui um user repository.dart fu class interface, fu interface só, né? Interface, vou criar a interface aqui. E esse cara vai me retornar uma string, certo? Então, eu vou ter um feature, que ele vai me retornar, na verdade, um user,
certo? Porque lembra, eu tô indo buscar um dado, não é uma string, eu quero o usuário inteiro. Então eu vou buscar o login e senha, vou fazer um login e senha, vou fazer um e-mail, vou passar o login, vou passar a senha e vou receber um usuário de volta. Como eu estou na camada interna, depois da minha camada de domínio, eu posso ter acesso ao meu modelo, a minha entidade que está na camada anterior, tá? Então lembra que é sempre a setinha de cima para baixo. Então o future user vai ser o find user by login password. Então aqui eu vou mandar agora aberto string login string password. Eu poderia repassar a minha classe de modelo que está lá na minha entidade? Posso repassar ela também. Então aqui eu poderia fazer isso, mas eu vou fazer dessa forma para vocês entenderem como que funciona, tá? E esse cara aqui, eu já tenho minha classe de user, pronto, já tenho a minha interface aqui definida. Legal, feito isso, agora eu posso pegar e buscar a instância desse cara, user repository, que vai ser o nosso repository. Ok? Então, vou criar um construtor para eu receber esse cara por parâmetro, certo? E aqui ele só está reclamando que não está sendo utilizado. Então, agora nós precisamos fazer alguns detalhes, alguns trabalhos aqui. O primeiro dele é fazer uma validação, certo? O segundo passo, buscar os dados. E terceiro, retornar, certo? Basicamente, são esses três passos. A validação para verificar se o meu login está vindo da maneira que deveria. Então, if login viewModel.login é igual a null, ou nesse caso é só igual a null. Se ele for igual a null, então eu vou retornar uma exception, vou retornar um tipo de exception específico. Para fazer uma coisa mais bonita, nós vamos criar um método aqui, que vai ser um método validate. E a gente vai passar login viewModel, ok? Só um passo de cada vez, tá? Depois eu vou remover esses comentários, não se preocupe, tá? É só para você entender como que a coisa vai funcionar. E aqui nós vamos utilizar o header. Novamente, esse header vai retornar uma auth exception ou vai retornar uma string. No caso aqui eu não vou retornar nenhuma string, eu vou retornar ele mesmo, a minha própria classe, porque se tiver validada, eu posso retornar ela, porque no próximo passo eu vou fazer uma outra ação. A gente vai trazer um pouquinho da programação funcional aqui dentro para o nosso código, ok? Então aqui eu vou verificar se, eu vou criar uma lista final, list de string, que vai ser os errors, ok? E ele se inicia com nada. Então se login viewModel.login igual a null, ou login viewModel.login igual a vazio, então errors.add login obrigatório. Fazer a mesma coisa com a senha, ok? Password. Aqui, senha obrigatória. E aqui eu vou fazer uma última verificação. Se errors.isNotEmpty, então return left de auth exceptions.validation errors com um erro. Tá? Então agora eu já estou usando lá o meu cara nomeado. Se não, eu vou simplesmente dar um return de write, que vai ser o meu login viewModel. Vou retornar o meu login model para cá. Então, o primeiro passo de, vamos dizer assim, validação nós já fizemos. Qual que é o segundo passo agora? Buscar os dados lá dentro do repository. Então eu vou encadear aqui uma chamada, onde eu vou fazer um map, certo? Porque agora eu vou receber um user login model. Eu preciso mapear ele para retornar depois uma string, ok? Então esse cara aqui vai ser um user login model. Eu tenho o meu user aqui, user model. Desse cara eu vou chamar underline repository.find login model e vou mandar user model.login e user model.password, ok?
Então, esse cara aqui já vai mapear o nosso user para o filter. Então, o map dentro do Darts, o que ele faz? Ele vai inverter, ele vai trocar o meu lado direito. Se retornou um lado esquerdo, se retornou um erro, ele vai subir esse erro, tá? Então, vou retornar ele aqui. Porém, ele vai gerar um problema. Por que um problema? Porque um map, obrigatoriamente, ele não pode transformar um tipo que não ele só pode transformar num tipo igual ao que ele é. Se eu estou retornando aqui um header sem o feature, eu não posso retornar o feature. Então ele vai dar erro aqui falando que feature user não é o tipo retornado, tá? Por quê? Porque repository retorna um feature de user. Então para usar esse cara, nós precisamos usar um outro cara que chama transverse feature, ok? Que ele vai transformar o nosso find user repository em um user, em um futuro de user, ok? Deixa eu colocar aqui, você vê que agora ele está dando um erro aqui, the return feature user não é um feature string. Por quê? Porque eu preciso agora mapear ele para uma string. Então, se ocorreu tudo bem, se deu sucesso, certo? Eu vou retornar aqui vou pegar esse aqui e fazer uma variável user aqui, que é o user que veio de lá do meu repository, e vou retornar user.id, tá? Vamos salvar isso aqui, fazer um await, né? Porque eu preciso esperar ele. Então, async aqui e retorno um user.id. Então, eu validei, fui lá e busquei. E caso dê algum erro, um cache error, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar esse cache error aqui. Então, se deu algum problema aqui, eu vou retornar um left de... Aqui eu tenho o error, né? Eu vou retornar um left de error. Só que esse cara de novo... Deixa eu replace aqui. Eu posso retornar simplesmente left. Então, esse cara aqui pode me retornar uma exceção. Então, qualquer erro que der, ele vai tentar retornar como um alpha exception. Mas isso aqui não pode dar um problema. Se der um erro que não é um alpha exception, ele vai dar problema aqui. Então, nós vamos implementar aqui error. Ok? Então, if error is alpha exception é uma alpha exception. Se for, eu vou simplesmente retornar left de error. Se não, eu vou retornar return alpha exceptions.server error e vou pegar o error.toString, tá? Então eu estou fazendo um tratamento de erro aqui. Se o erro se lá do meu repository retornou um alpha exception, então eu posso simplesmente repassar ele para cima. Caso não, eu vou ter que tratar ele. Então eu vou retornar um server error. Porque se aqui vem uma exception e não um alpha exception, eu tentar retornar, esse método aqui vai dar erro, porque ele vai falar que o tipo está inválido. Então para resolver isso, nós estamos tratando dessa forma aqui. Beleza? Então, esse é o ponto de configuração do nosso buscamos os dados e já retornamos. Então, o nosso caso de uso, vamos dizer assim, está implementado. Vamos validar de novo, só porque ficou meio complexo a coisa aqui, né? Então, nós temos aqui a validação, nós fizemos uma transformação, então nós buscamos os dados, validamos, deu sucesso, nós vamos transformar o valor que veio nesse cara anterior, tá? Isso aqui é meio programação funcional, tá? Uma função que retorna um valor, faz uma mudança, retorna outro, então fica uma coisa mais fluente, porém, infelizmente, gera um pouquinho mais de complexidade. Tá? Mas se você tiver qualquer dúvida, se você não entendeu alguma coisa com isso aqui, me manda uma mensagem, eu tento explicar, tento te ajudar com essas questões aqui, ok? E aqui no catch error, então, nós estamos tratando, caso dê algum problema aqui, deixa eu colocar uma vírgula aqui, e não tem jeito, vai ficar meio esquisito mesmo, tem que dar uns enters aqui na mão. Então, validate, error, validate, transverse, catch e erro. Então, essa é a ordem. Valida, transforma, busca e valida se retornou algum erro. Caso tenha dado algum erro, verifica se esse erro é uma exception, um alpha exception. Se for, simplesmente repassa era com um left. Se não, eu vou retornar. Isso aqui também está errado. Ó. Eu tenho que retornar um left disso aqui. Ainda bem que eu validei. Legal. Temos a nossa classe de modelo, de domínio, vamos dizer assim, nosso use case implementado. E como que a gente vai testar isso aqui? Vou esperar testar para testar tudo no final? Não. Como que a gente vai testar?
gerando exatamente um teste para esse cara. Na última versão do VS Code, ele veio com essa opção aqui, ó, clica no botão direito, Go to Tests. E caso não tenha, ele pede para pergunta se eu quero criar o arquivo. Então, ó, veja que interessante, ele já cria o arquivo de teste. Eu tinha até criado uma extensão, na minha extensão, para você gerar a pasta de teste, né, para ele gerar a estrutura toda para mim. E agora, com o próprio VS Code, ele já faz isso pra gente. Então, facilitou muito a nossa vida aqui. Legal. Só que agora a gente precisa adicionar algumas coisas aqui. O nosso Dev Dependency só tem os testes. Nós precisamos adicionar um pacote aqui que se chama Mockito. Eu não vou entrar muito no detalhe do teste, tá? Eu vou fazer o teste aqui, mas não vou entrar muito no detalhe, senão o vídeo vai ficar gigantesco aqui. Mas vou mostrar para vocês como que a gente testa esse cara aqui, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é implementar um repositório. O repositório não existe. Então, na nossa classe de teste aqui, nós vamos agora criar uma classe do tipo mock, tá? Do fake, uma classe, como posso dizer, uma classe que não é implementada, tipo, sabe, manja, fake news. O que é? Uma notícia que não é verdadeira, mas ela parece uma notícia verdadeira. E o mock nada mais é do que isso, um fake, ela é um fake. O mock é uma classe que é uma fake, ela é um repository, mas no final ela não é, ela tá trabalhada em cima do consulta, entendeu? Então pensa sempre como se fosse uma fake news. Fake news, você sabe muito bem o que é. Uma classe de mock, uma classe de fake, é isso, exatamente uma fake news. Parece acabar com um assunto verdadeiro, mas ele é mentiroso, entendeu? Então para isso a gente implementa assim, ó, tem um FU também que criei aqui, teste mock, tá? Que é a estrutura da classe do Mockito para fazer um fake, né? Um repository, é sempre essa. Você tem uma classe que eu normalmente coloco mock e o nome da classe, tipo user repository, que estende a classe mock do próprio Mockito, tá? E vai implementar a nossa interface. Ok? Vocês se acompanharam o vídeo lá no Fluterando de teste da semana sobre Clean, você viu o Jacob falando sobre isso. Então, só para você entender a estrutura aqui. Legal, criei aqui minha classe de mock, então agora eu tenho um repository mock. Feito isso, agora eu vou estruturar o meu teste. O meu teste fica estruturado sempre dessa forma. A gente tem aqui uma instância, então eu vou criar aqui, na verdade, um atributo, esse meu cara, então vai ser o final, user repository, que vai ser o meu user repository, ok? Aqui nessa parte intermediária eu vou colocar um setup, né, que ele vai rodar sempre antes de tudo, tá? Então esse método vai rodar sempre antes dos meus testes, e dentro dele eu vou colocar user repository, eu vou tirar o final daqui porque não pode, é igual a mock user repository. Então eu acabei de criar o mock aqui, tá? Beleza, ele ainda não está sendo utilizado. Aí eu vou fazer aqui login with email password. Ele já até criou um nome bonitinho aqui para mim. Então agora eu preciso testar ele. Porém, o que o meu teste faz? Deixa eu até minimizar aqui. O que meu teste faz aqui? Vou até aumentar um pouquinho a fonte aqui para vocês conseguirem entender até um pouquinho melhor. Deixa eu ver, não, fica muito grande para mim aqui, vai me atrapalhar, tá? Mas qualquer coisa vocês me falam. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro, o método que eu chamo aqui é o find user by login e password. Então eu preciso, quando esse método aqui quando eu chamar esse método aqui, ele vai me retornar um cara. Então eu preciso, na minha estrutura eu sempre coloco aqui na primeira classe fica as condições, tá? Na primeira linha da classe fica as condições. Aqui que vão ser o nosso mock, vamos dizer assim. Aqui a chamada do método. E aqui as validações, ok? Sempre eu quebro meu teste em 3 estruturas, ok? Então aqui a gente vai utilizar o Mockito. O Mockito a gente vai utilizar o método when. O que o método when faz? O when é quando esse método for executado, faça alguma coisa. Então quando user repository.find password for chamado com qualquer parâmetro de login e qualquer parâmetro de senha, then, aqui eu vou colocar then return that answer. Por quê? Porque é um future, esse cara aqui me retorna um future, certo? Então para eu retornar um future, eu preciso obrigatoriamente do then answer, ok? E aqui eu vou colocar underline, porque não me interessa, e aqui eu vou retornar um user com um ID que vai ser ID X, ok?
Então, vou importar aqui a minha entidade de user. Vou colocar um async aqui, só para validar, não é? Vamos dizer assim. E posso colocar um const aqui. Legal, então retornei o meu usuário. Quando for chamado o meu findUserByLogin com qualquer parâmetro, ele vai me retornar esse cara aqui. Legal, então nossa condição já foi feita. Nosso primeiro teste vai testar o sucesso. Então, para chamar o sucesso, agora eu só preciso criar uma instância do meu use case. Então, meu use case chama I login with email password, que vai ser o meu login with email password, login with email password, tá? Criei uma instância do meu cara. E dentro da instância eu preciso mandar o repository. Então, o meu repository vai ser user repository. Show de bola, vou só declarar aqui como final, que eu não preciso declarar esse lado daqui. Já temos a nossa classe aqui. Agora eu vou fazer o quê? Login with email password ponto login, certo? Eu vou criar um classe aqui result, que seria o nosso resultado. Esse cara aqui, eu vou mandar um login with email, ele espera um user view model, certo? E eu não vou mandar, eu vou mandar aqui, na verdade aqui eu tenho que passar os parâmetros, né? Então, login igual a 1, 2, 3 e senha igual password, né? Password igual a 1, 2, 3. Legal. Fiz já a chamada do método. Perfeito. Agora eu vou fazer as validações. Eu vou verificar. Primeira coisa que eu quero verificar é se esse método aqui foi chamado, tá? É o primeiro item que eu vou verificar. Então, verify se userFindRepository com n parâmetros foi chamado. Então, esse verify já vai verificar se esse cara foi chamado. Eu poderia fazer aqui um college. Eu quero perguntar se ele foi chamado uma única vez, tá? Se ele foi chamado 2 vezes, tem um erro nesse meu cara aqui. Legal. Feito isso, agora eu vou criar o expected. Então, o valor que eu espero. O result, então, vai retornar um either. Então, eu espero que ele seja equals o right de id x. É user, né? id x. Nesse caso, é right do meu darts. Então, eu estou fazendo uma verificação. Vou verificar se o resultado for igual a right id x. Porque lembra que a gente vai retornar o id. Então, id x eu passei, id x tem que voltar aqui para mim. Vamos executar esse cara e vamos ver se tudo está funcionando. Então, clico aqui no run, né, para executar o meu teste. Ele vai pré-compilar tudo e vai fazer a busca. Opa, ó, deu um problema aqui. Por quê? Porque eu estava esperando um write, veio um future desse cara. Por quê? Porque eu simplesmente não fiz o await aqui. Vamos rodar novamente. E login feito com sucesso, verdinho. Então, quer dizer, se eu retornar aqui id sx, vamos ver se agora vai retornar certo. Não, deu problema. Por quê? Eu esperava id x e veio id sx. Tá? Então, beleza, nosso primeiro teste já está funcionando, validado, ok? Então, o sucesso a gente já tem. Qual que é o próximo passo que a gente vai testar? Vamos começar a testar os caminhos alternativos. Então, o primeiro cara que eu vou testar aqui é o login só com e-mail, não vou mandar a senha, porém a senha é obrigatória, certo? Então eu vou deixar o mock aqui, que é o cara que eu vou a chamada dele, a instância aqui, porém eu não vou mandar a senha. Se eu rodar esse aqui do jeito que tá, ele já vai dar erro aqui, falando porque esse cara nem vai ser chamado, né? Essa primeira linha aqui nem vai ser chamado, o cala de 0. Então eu não preciso chegar esse cara, porque ele realmente não tem que ser chamado. Ou eu posso até trocar esse cara aqui por um verify never. Ok? Então eu não quero, ele nunca pode ser chamado. Então, never, ele já vai, aqui eu já vou passar para o próximo passo, porém ele vai dar um erro aqui na linha de baixo, porque ele não chamou esse cara, beleza, só que chegou agora um left de auth exception. Então agora no result vai ser um is a, ou não, vou fazer equals
left, né? E aí agora aqui tem que chegar um alf left, deixa eu ver como que eu vou testar isso aqui. Left, deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. Alf exceptions ponto validation error. Validation error. E vamos rodar esse cara aqui. Porém, esse cara aqui provavelmente não vai funcionar. Eu vou ter que verificar se é uma instância de. Ó. Chegou até que certinho, só que aqui ele se perdeu na validação. Tá vendo? Um chegou de um jeito, outro chegou de outro e tudo mais. Então a gente vai precisar mudar essa validação. Então, para fazer esse cara aqui, a gente vai ter que fazer algumas mudanças. O primeiro é o quê? Eu vou ter que pegar lá o fold. Lembra do fold que a gente busca os dados? Lembra no Darts lá com o Aider? A gente retorna sempre os dois lados, a gente precisa tratar o left e right. Então a gente precisa recuperar esse cara aqui. E para isso agora a gente passa um outro cara aqui, um atributo que ele entende como ID. ID nada mais é do que ele pega ele e retorna ele mesmo. Tá? Então eu quero só para pegar o resultado dele. Então dessa forma aqui ele vai me retornar o resultado dele. Feito isso, agora eu vou validar se esse cara é uma alf exception validator error. Então, se ela é esse tipo de exceção. E se for esse tipo de exceção, então, para mim é sucesso. Login, então, should validate error validate. Ok? Deve retornar. Should return error validate. Então, esse é a nossa exceção. Então, desse jeito aqui, você já viu que ficou verdinho, então ele já validou com sucesso. Então, ele está funcionando a validação. Se eu não passar um dos caras, ou se eu não passar nenhum deles, né? Se eu não passar os dados obrigatórios, o login e a senha, ele vai retornar esse cara aqui. Beleza, então nós já temos a nossa segunda validação, que é validando se eu não mandar, se a parte de validação, né, vamos dizer assim, temos a segunda validação da validação. Então a validação já está funcionando. A próxima é o que? A gente vai testar o error, ok? E para isso nós vamos duplicar o nosso teste aqui. Porém, a gente vai mudar um pouco ao nosso mock. Então, quando ele reinvocar o find user by login, eu vou retornar, então eu vou dar um then throws, tá? Então eu vou retornar uma exception, e essa exception vai ser uma alf exception. Eu vou retornar aqui uma alf exception. Vou retornar uma server erro ao buscar dados. Ok? Então, isso aqui, o verify never, não vai funcionar. Então, eu vou voltar lá para aquele verify, tem que chamar esse cara aqui. Então, ele vai ter que fazer essa verificação, só que eu vou fazer isso aqui depois, você já vai entender o porquê. Quando eu quero validar por exception, eu não posso simplesmente esperar um resultado aqui, tá? Nesse caso, posso. Eu tô pensando sem usar o Darts, ok? No Darts, sim, tem que chegar aqui um cara do tipo left e não uma exceção em si. A exceção quem dá é lá no nosso repository, então eu não preciso me preocupar com isso aqui. Então ele vai chamar esse cara e na hora que der o retorno aqui, eu vou esperar agora uma server error. A server error é um alf exception server error. Então dessa forma aqui é o que tem que chegar aqui para mim. Vamos rodar o teste. Então should return error server error, ok? Então, vamos ver aqui que ele deu um probleminha. Verify called. Então, porque eu não mandei aqui, agora eu tenho que mandar os atributos, né? Login 1, 2, 3 e password também 1, 2, 3. Ok. Vamos rodar novamente. E legal. Left, no subtype failure or exception either. Não é um feature, então eu preciso tratar. Ele retornou um alf server error, isolate. Vamos ver aqui, is not a subtype de alf exception string. Então tem algum problema aqui na nossa conversão, aqui dentro desse cara aqui. Basicamente é o que? Eu esqueci de tipar o left que eu tenho que retornar aqui. Então aqui, agora eu preciso retornar um alf exception e vai ser uma string. Então se eu não fizer isso aqui, ele vai retornar um alf exception
.dynamic, a segunda opção como dinâmico. Como eu não falei qual é o tipo, ele não sabe exatamente o lado oposto, então por isso desse problema aqui. Vamos rodar novamente, vamos ver se agora vai. Legal, rodou com sucesso. Vamos rodar todos os testes aqui. Então, vou clicar aqui no main, vou retornar tudo, dar um stop aqui. Acho que eu apertei o botão errado aqui. E vamos lá. Pronto, vamos de novo. Acho que agora vai. E legal, todos os nossos caras já passaram, então a gente já está com todo o nosso use case validado, todas as condições validadas. Vamos retornar só uma última condição, que seria o erro genérico, né? Então, return o server error, não, uma exception. Então, nesse cara aqui, eu vou substituir o tipo do throw, vai ser um tipo não tratado. Então, vai ser esse exception e eu espero que venha um server error também. Vamos rodar esse cara aqui por último e ver se todo o nosso use case teoricamente já está certinho. Então pronto, estamos com todo o nosso use case validado com testes e tudo mais. Beleza? Então, gente, por hoje deixa eu voltar aqui para o meu rosto, por hoje a gente para por aqui, então a gente já construiu a parte do nosso domínio e no próximo vídeo a gente continua construindo o nosso repository e a nossa controller. Como essa parte era mais detalhada, para o vídeo não ficar gigantesco, a gente para aqui. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece, se quiser, aqui embaixo eu vou deixar os links das minhas redes sociais. Me segue também lá nas minhas redes sociais. Eu vou começar algumas séries de vídeos que vão acontecer só no meu Instagram, por exemplo. Então eu vou começar algumas coisas mais menorzinhas, assim, com vídeos mais rápidos. Eu vou jogar durante a semana lá no meu Instagram. Não vou jogar diretamente no YouTube. Então, para você não perder esses vídeos, se você quer acompanhar, você me segue lá também, rodrigoramon.dev. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? E não esquece, hoje, né, você está vendo esse vídeo amanhã, então hoje teremos o TDC, então não se esquece de dar uma conferida pelo menos lá. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, até a próxima.